Bom dia, amigo! Que bom nós estarmos juntos no final da semana, sexta-feira, dedicando esses 10 minutos para meditarmos na Palavra de Deus, meditarmos na mensagem do Senhor que Ele eternizou para nós na Bíblia. Fica aqui o abraço para você que faz aniversário hoje, que completa mais um ano de vida na sua existência, que hoje seja um dia especial no seu viver, que você possa experimentar Deus de forma especial, que você tenha um momento de agradecer a Deus por tudo que você já viveu até aqui e dedicar a Deus o seu futuro, os anos que Ele vai te abençoar, que Ele te abençoe com muita saúde, é um desejo, meu desejo pessoal. E fica aqui o abraço da minha igreja, a Igreja Batista da Capunga, um abraço do meu pastor Ney Ladeia. Fica também o convite, hoje é sexta-feira, final de semana nós não temos programa ainda ao ar, mas domingo nós estamos nos reunindo na igreja, no nosso templo, no Parque Amorim, na Rua Fernandes Vieira, 769, para cultuar a Deus e gostaríamos muito que você estivesse presente lá conosco. Nosso culto é às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, 2 cultos ao domingo. Temos classes de estudo bíblico, a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde, no horário alternativo. Seria um prazer muito grande, vai ser um prazer muito grande receber você conosco e podermos adorar juntos a Deus como família de Deus, como aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Se você não mora aqui por perto, se fica difícil você se locomover até aqui, eu gostaria de desafiar você, de convidar você a participar do culto numa igreja próxima à sua casa, numa igreja batista próxima à sua casa ou alguma igreja evangélica próxima da sua casa. Mas domingo é o dia que nós comemoramos a ressurreição do Senhor, o dia que Ele venceu a morte. Então não deixe passar o próximo domingo sem cultuar a Deus. Se for mais conveniente para você, você pode sintonizar a Rádio Evangélica 100,7 ou mesmo o nosso site www.capunga.org.br e assistir a transmissão ao vivo do culto ao Senhor, cultuarmos juntos, mesmo que à distância, mas próximos no coração e no desejo de adorarmos a Deus na sua santidade. Fica então o convite, eu espero vê-lo domingo aqui na igreja. Encerrando essa semana, nós vamos continuar nessa série de estudos, nessa série de meditações no capítulo 18 do livro de Gênesis, nessas experiências que Deus tem tido, tem oferecido e trazido à vida de Abraão em Gênesis capítulo 18 e na sequência no capítulo 19. Hoje, como nós temos acompanhado, nós vemos que Deus estava... Quando ele se encontrou com Abraão, ele estava de passagem. Ele tocou na vida de Abraão, na família de Abraão, mas ele tinha um negócio a resolver. E o negócio dele a resolver era atender às orações. Deus fala que subia um clamor devido à iniquidade, à perversidade do povo de duas cidades daquela região ali onde Abraão estava, da região do Manre, ali na Palestina, que era a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Aquelas cidades eram muito pervertidas, muito violentas, e Deus desceu para acertar conta com aquela cidade. E no princípio do capítulo 18, nós vemos que Deus se manifestou a Abraão de forma trina, eram 3 pessoas, 3 homens. E Abraão percebeu a Deus na sua trina manifestação. Quando eles terminaram de ter aquele momento de comunhão e Deus abençoou a vida e a família de Abraão e de Sara, ele se pôs a caminho de Sodoma e Gomorra. O verso 22 é muito importante nesse momento da história, eu quero lê-lo para você. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Esse verso é muito interessante e ele traz lições importantíssimas para nós. Deus está no seu mover por toda a terra, realizando os seus planos. E nada consegue impedir que os propósitos de Deus se realizem. Deus já tinha definido e Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. Mesmo assim, Abraão, diz o texto que nós lemos na tradução que eu li para vocês, diz que Abraão se colocou diante do Senhor. No texto original, o sentido original desse diante do Senhor, no hebraico, onde isso foi escrito, diz que Abraão se colocou entre Deus e o caminho que ele tinha
para a cidade de Gomorra. Os outros dois anjos, o texto vai falar mais na frente que eram manifestações angelicais, os dois anjos continuam no caminho para Sodoma e Gomorra. Mas Abraão interrompeu o caminho de Deus, se colocou diante do Senhor, numa clara manifestação de que quando eu e você intercedemos, Deus para nos ouvir. O poder da oração, do relacionamento pessoal com Deus, é extremamente amplificado nesse texto que eu acabei de ler para mim e para você. Nós vemos que quando nós intercedemos junto a Deus, Deus, como nós vemos nos evangelhos, Jesus passeando pelos caminhos, indo de um lugar para o outro, Jesus escuta o clamor de um cego a chamar o seu nome, e ele se desvia do seu caminho por algum instante para abençoar a vida daquele cego, escutar a oração daquele cego e retorna ao seu caminho original, porque nada impede os propósitos de Deus. Mas Deus, ele se importa com você e dá ouvido às suas orações. É muito importante você guardar esse verso 22 no seu coração, porque quando Abraão se pôs de joelhos na presença do Senhor, quando Abraão intercedeu, porque Abraão sabia que naquelas cidades pervertidas morava alguém que ele amava. E talvez você tenha alguém que você ame, envolvido em situações que não são do agrado de Deus, talvez envolvido com drogas, talvez envolvido em prostituição, talvez com um lar destruído, talvez sob o juízo de Deus, e que você sabe que algo terrível pode acontecer no contexto em que aquela pessoa está envolvida. Esse texto de Gênesis 18, 22 garante a minha vida e a sua que Deus escuta as nossas orações. Não garante, porém, que o alvo das nossas orações vai ser liberto, vai ser livre. Nós vamos ver isso no capítulo 19. Mas garante que Deus escuta e se importa com as nossas orações. O Deus Todo-Poderoso se permite ser interrompido no seu agir para ter comunhão pessoal comigo e com você, para escutar as nossas orações e agir conforme o seu caráter, não de acordo com a nossa vontade, mas com o caráter santo dele. Por isso eu quero te desafiar a nunca desistir de orar a Deus e interceder por aqueles que você ama. Vamos orar nesse sentido, neste momento. Pai, muito obrigado por saber que o Senhor dos céus e da terra, que sustém o universo nas suas mãos, que nada pode interromper ou frustrar os seus propósitos, se permite ser interrompido pelas nossas orações. O Senhor tem prazer em nos ouvir, o Senhor tem prazer em nos corrigir, o Senhor tem prazer em nos atender. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que isso não vem de nós mesmos, mas pela Tua graça manifesta em Cristo Jesus. Eu te peço que o Senhor console, eu te peço que o Senhor conforte cada coração que escuta esse programa nesse momento, para que eles tenham confiança de que o Senhor se importa com as orações de cada um deles. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.